Sempre repetido isso, né? A igreja, o culto é reflexo do que a família produz no lar, né? Sua fidelidade ao Senhor, sua honra ao Senhor não começa aqui, mas começa em casa. Então aprecia, aproveita os momentos com seus filhos, com sua esposa, se os filhos já não estão mais, né? Com a esposa, o esposo, aprecia a palavra do Senhor, leiam juntos, orem, para que Deus possa já ir trabalhando na semana, para que no domingo não tem como recusar, né? Não tem como não desejar estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, com o povo do Senhor, para adorar ao Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui é dar glória ao nome do Senhor dos Exércitos, aquele que não muda, que lá no passado exigiu do seu povo fidelidade, honra, pediu total compromisso e cuidado na forma como eles se aproximavam dele. Hoje é a mesma coisa, nosso cuidado, nosso zelo, a forma como nós vamos oferecer o nosso culto, a nossa adoração, deve ser extremamente zelosa, com o coração realmente ardendo, né? Ardendo por amor ao nosso Deus, prontos a sacrificar o que ele pedir. Então hoje à noite nós continuamos no livro de Malaquias, eu convido você para Malaquias capítulo 2, ainda não vamos ler o nosso texto, mas o texto está do verso 10 até o 16. Malaquias 2, 10 a 16. E antes de fazer a leitura, nós vamos ter mais uma palavra de oração. Eu vou estar orando, oremos. Pai amado, obrigado, porque o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é o Criador, o Senhor é o Santo, o Salvador. O Senhor tem nos dado tantas coisas porque o Senhor é o nosso provedor. Tem nos sustentado de maneira misericordiosa, ó Pai. Nós te damos graças e tudo o que tem sido feito aqui esta noite, pela manhã, é em gratidão, é em reconhecimento da sua glória e da sua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra ela é uma palavra poderosa, que ela chegou até nós por meio da tua graça e transformou as nossas vidas e tem nos transformado a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a cada vez mais entronizá-la, centralizá-la na nossa vida, no nosso culto, em nosso culto. Que cada um aqui, cada família presente possa entender isso e cada vez mais, ó Pai, se aproximar do Senhor, buscar glorificar o teu santo nome como o Senhor quer. Trabalhe em nosso coração essa noite, eu peço que o Senhor possa estar operando em nossas almas e transformando elas, cada uma das almas aqui presente, conforme o seu querer, ó Pai. Abençoa nossos filhos, cada criança ali, possa ouvir também o Evangelho e crer e se achegar até o teu Filho, ó Pai. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na última mensagem, na semana passada, né, como Deus chama o povo, especificamente a liderança do povo, os sacerdotes, para que eles honrem o nome dele. E nós vimos a forma como Deus expôs o pecado do povo, dos líderes diante do povo. Frases pesadas, não é? Ameaças duras de julgamento. Mas Deus, porque ama o seu próprio nome e ama o seu povo, começou a exortar e a chamar os líderes para um arrependimento. Nós vimos como o povo vai sofrer, né? Vai sofrer duramente quando a sua liderança se corrompe. Quando aqueles que têm a responsabilidade para ensinar a lei, para cuidar do culto, para cuidar da palavra de Deus, eles se afadigam, né? Eles se cansam, se enfadam daquele trabalho e começam a desprezar a palavra, a desprezar o culto, a desprezar os mínimos detalhes, né? Começa a falar, ó, faz do jeito que você achar melhor, não ligo mais. Deus então chama a liderança para que eles possam relembrar qual é a função deles e como ele deseja que eles realizem, com todo o zelo, com maior ardor, maior prazer, com maior amor e sacrifício. Então nós vimos como Deus chamou aqueles sacerdotes para um arrependimento, e se eles não se arrependessem, lembra do texto? Ele diz que ia passar as fezes dos animais oferecidos no rosto deles, e sendo assim eles seriam desprezados junto com a oferta. Eles seriam retirados da presença do Senhor e lançados fora do arraial,
por conta desse desprezo deles, Deus estava desprezando não somente eles, mas também a geração, os filhos deles, que viriam a ser sacerdotes futuros. Deus rejeitou de uma vez por todas. Então se arrependam, ou então vocês vão sofrer mais uma vez. Lembra que Israel está num contexto já de retorno da Babilônia. Eles estavam 70 anos cativos na Babilônia e Deus restaurou eles de novo na terra para que eles pudessem adorá-lo. Mas o povo já, logo que passou esse início tão fervoroso, começaram a enfrentar as dificuldades, eles perderam a visão de Deus e começaram então a desprezar o culto público ao Senhor, a adoração ao Senhor, e isso veio a refletir também na vida, no dia a dia, como nós vamos ver hoje. Né? Hoje à noite nós vamos ver como Deus exige fidelidade do seu povo. Deus exige fidelidade do seu povo. A lente estava sobre os sacerdotes, agora ela aumenta, né? Amplia para sair da liderança. Está na liderança, mas também agora para pegar o povo como um todo. Porque todos estão em falta diante de Deus, todos estão infiéis, podemos dizer assim. E aqui nós vamos ver que a falta de fidelidade ao Senhor resulta em infidelidade no casamento. Mas você fala, pastor, mas Malaquias vai falar de casamento? Não é Malaquias que fala de dízimo e oferta só? Né? O pessoal lê Malaquias só para ir atrás do dízimo e das ofertas, né? Que vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Não. Você vai ver como o casamento, a família, tem tudo a ver com adoração. Na verdade, nós aprendemos pelo texto sagrado, que a infidelidade ao Senhor, quando nós não temos um coração de fato comprometido com Deus, não somos fiéis a Ele, o nosso casamento vai expressar isso claramente. E aqui no texto, Malaquias, ele condena duas práticas relacionadas ao casamento, dois pecados que estavam ocorrendo no meio do povo. Um era casamento misto e o segundo era divórcio. Malaquias vai tratar esses dois pecados que afetam a família, não só a família de Israel, as famílias lá no povo de Israel no tempo de Malaquias, mas hoje também, né? Na igreja de hoje, no nosso tempo, divórcio e casamento misto é um empecilho para a adoração ao Senhor. E nós vamos ver como Deus trata isso, como Ele chama o seu povo para ser fiel a Ele e consertar esses dois erros, esses dois pecados na vida do povo. Verso 10 diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para as ofertas e nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Diz o Senhor dos exércitos, portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então nós temos aqui mais um discurso, né, um diálogo, né? Malaquias está sempre perguntando e o povo tendo que responder. E Deus duramente, através do seu profeta, denuncia
esses dois pecados do povo. Lembre-se, a falta de fidelidade ao Senhor resulta em infidelidade no casamento. Nós temos aqui Malaquias tratando esses dois pecados de forma clara. Ele apresenta da parte de Deus qual é a visão de Deus acerca de como as famílias estão se comportando. E o interessante é que pela leitura você vê que eles estavam com a vida toda bagunçada no lar, né? Os homens se divorciando e se casando, né? Ele diz, com a adoradora do Deus estranho. Estavam buscando outras mulheres. E pior, estavam trazendo as mulheres para o culto, para a adoração e oferecendo os sacrifícios, e a vida que segue. Deus aceita tudo, porque não é como Deus quer, como eu acho que é melhor, eu me sinto bem assim. Agora com a mulher nova, né? Eu estou feliz, então Deus vai entender. Nada disso. Malaquias está aqui para mostrar que não, Deus não concorda com isso. Deus não aceita. Não é como nós achamos que o culto deve ser. Não é para eu me sentir bem. Eu estou feliz, então Deus vai entender. Não. Deus bota a mão no freio mesmo, no breque, né? E puxa o breque. E ele envia Malaquias. Malaquias começa, então, a apontar os pecados de Israel. Primeiro, o casamento misto. O que é o casamento misto? Quando um filho de Deus se casa com um filho do diabo. Literalmente isso. Alguém que já é salvo, que teme ao Senhor, que serve ao Senhor, povo de Deus, e contrai núpcias, casa-se com alguém que serve um Deus estranho. É um idólatra, é um pagão. Deus, reiteradas vezes, várias vezes no Antigo Testamento, tratou isso no povo de Israel. Em todo o tempo ele alertou, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não vão se casar com as mulheres de lá. Vocês vão se casar com o seu próprio povo. Deus queria um povo exclusivamente seu, separado, sem qualquer tipo de influência idólatra, porque ele zela por um povo santo, exclusivo. E nós vamos ver a razão disso. Por que Deus quer um povo santo? Uma nação pura. Então, Malaquias começa dizendo: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Ele faz essa pergunta, essa declaração, para mostrar que Deus, ele tem chamado a nação de Israel, e é esse mesmo Deus que é Pai de todos, tanto dos homens e das mulheres, e tem feito uma só nação. Nós servimos a esse mesmo Deus. Porque então ele pergunta, somos infiéis uns aos outros, não é? Ele diz lá, por que então seremos desleais ou infiéis uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então aqui ele já vai diretamente para essa questão do casamento misto. Os homens estavam deixando suas mulheres e contraindo novo casamento, novas núpcias com mulheres pagãs. Malaquias, ao declarar que Deus é Pai de todos, por que nós vamos então tratar as mulheres, literalmente ele está apontando para isso, deixar as mulheres da nossa mocidade, da nossa aliança com Deus e contrair um novo casamento, ser desleais, né, ser infiéis. Isso reflete não só uma infidelidade conjugal, mas aqui Malaquias está trazendo à tona a aliança que eles também têm com Deus. Porque Deus escolheu Israel, né? Lembra? O Deus de Isaac, Jacó, né? Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse é o Deus do povo de Israel. E Deus fez uma aliança com este povo. Logo, todos os israelitas, homens e mulheres, que creem nesse Deus, fazem parte deste povo. E eles devem se dar em casamento uns aos outros e não trocar e buscar fora dos seus limites. É isso que Deus está exigindo aqui. Casem-se com os de dentro do povo de Deus. Não contraiam um casamento em julgo desigual. Malaquias mostra aqui que a vontade de Deus é que o povo seja um só, sem a influência da idolatria dos vizinhos, dos pagãos, né? E como eu disse, se você olha para o Antigo Testamento, você vai ter talvez o maior exemplo de como os casamentos mistos atrapalharam, né? Casamento misto atrapalhou o povo, e inclusive foi até a causa deles serem retirados de Canaã, da terra prometida, e levados para a Babilônia, para a Síria, por conta dos casamentos mistos.
a idolatria penetrou na vida do povo. E por causa dessa idolatria, ao adorar deuses estranhos, Deus corrigiu duramente eles. E levou eles para a Babilônia, para a Síria, para o Egito, espalhou a nação, mas por causa da sua promessa, lembra? É um Deus de amor, um amor unilateral, um amor incondicional. Deus preservou o remanescente fiel e trouxe de volta. Mas agora esse remanescente começa já a pôr as manguinhas de fora. Os homens começam a mostrar a sua insatisfação e, por egoísmo, começam a mandar suas mulheres embora, a serem infiéis e se casarem, então, com as vizinhas, as filhas dos outros deuses, as servas de outros deuses. Malaquias, ele vem da parte de Deus, chamando o povo para enxergar essa realidade. Deus criou todos à imagem e semelhança dele, chamou essa nação para si, são eleitos por Deus para fazer parte do povo de Deus. Logo, a forma como esses homens estavam tratando suas mulheres estava deixando Deus irado, estava desagradando a Deus. E por isso ele pergunta: por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança dos nossos pais? E aqui, como eu disse, ele se remete à aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Porque antigamente os casamentos eram feitos assim, né? O pai escolhia o cônjuge, né? O eleito, e fazia um acordo entre famílias, e era esse costume, casamento entre famílias. Então, podemos pensar que talvez era essa a aliança entre as famílias que foi quebrada. Mas é mais coerente pensar que Deus está não cobrando essa aliança de homens entre famílias, mas relembrando a sua aliança com toda a nação e mostrando: olha, eu sou o pai de vocês, o criador de vocês, eu sou quem elegeu vocês, tenho amado vocês, tenho preservado vocês, e mediante a tudo que eu tenho feito por causa da minha aliança com vocês, aliança essa que vocês juraram se comprometer e cumprir a lei, mas mediante tudo isso, vocês ainda estão sendo infiéis e tomando, né, mulheres de fora e realizando casamentos mistos. Na última mensagem nós vimos como Deus puniu Israel lá em Números 25, quando os homens começaram a se casar com as midianitas e a se prostituírem com as pagãs e adorarem os deuses estranhos. Tanto é que necessitou de um dos sacerdotes, Eliezer, né, Finéias, filho de Eliezer, realmente matar um casal dentro da tenda para que a ira de Deus cessasse, porque Deus abomina esse tipo de conduta. Ele preserva ele zela por ter um povo santo, puro, sem a corrupção, sem idolatria no seu meio. Então Deus está mais uma vez chamando o povo para lembrar dessa aliança e apontando esse pecado tão repetido na nação. Mais uma vez eles estão caindo nesse que talvez parece ser o calcanhar de Aquiles do povo. Constantemente eles vêm caindo. Você tem Salomão, que é um exemplo disso, né? Você vai ter aí Sansão casando-se com mulheres ímpias, pagãs, então quebrando a sua parte com a aliança, quebrando sua parte na aliança com Deus. Então aqui mais uma vez isso está acontecendo e Deus está chamando o povo para se arrepender disso e está tratando exclusivamente com os homens, né? E está chamando os homens para se arrependerem desta conduta. Então essa é a visão aqui desse texto, onde Deus chama eles para relembrar essa aliança. É a visão que nós vamos seguir, a interpretação mais coerente que, na minha opinião, eu vejo, né? Nesse caso, a aliança é aquela que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, e nesse sentido, que eles deveriam ser fiéis ao Senhor e não se casarem com as mulheres vizinhas, com as pagãs, com as filhas de outros deuses, como eu disse no começo, com os incrédulos, ou então filhos do diabo. Esse casamento misto não honra a Deus, pelo contrário, ele torna-se um perigo para a nação e para o culto, porque essas que vêm com um Deus estranho vão influenciar para uma idolatria, né? Que ao entrar a idolatria no meio do povo, Deus tem que agir duramente no meio da nação. Então Deus está preservando o seu povo ao proibir, ao condenar o casamento misto. Então o povo de Deus tem que entender que filho de Deus tem que se casar com filha de Deus. Homem e mulher salvos, tá? Fique bem claro, o texto diz que Deus criou homem e mulher, né? Você vai ter a instrução para o casamento entre um homem e uma mulher, salvos, crentes,
fiéis a Deus em primeiro lugar. E aí eles fazem uma aliança, um compromisso diante um do outro, mas principalmente da testemunha maior, né, que é Deus. O próprio Deus é testemunha dessa união. Então, aqui nós já temos talvez um antídoto para você jovem, ou mesmo que não é jovem, mas está pensando em casar. Veja o que Deus está dizendo. O casamento misto é um empecilho para a adoração, para o culto ao nome dele. Porque a idolatria vai penetrar no seu coração, nos corações. E Deus não vai se agradar, mesmo que você venha na igreja e traga as ofertas. Porque ele quer um coração puro, totalmente fiel a ele. Perfeitamente íntegro, moralmente. E você que talvez, eu sei que aqui nós temos irmãos e irmãs que têm casamentos mistos, casaram-se antes e creram no evangelho depois, e o cônjuge não veio junto. Estão nessa condição não por vontade, né, mas porque se encontrou ali no evangelho. Não é para você se desesperar, né? Deus tem um propósito em tudo, Deus vai trabalhar em sua vida, vai trabalhar na vida do seu cônjuge, mas você que ainda não casou, você tem a opção, né? Você pode, em primeiro lugar, ser fiel a Deus e orar para que Deus te dê sabedoria para, ao escolher o cônjuge, seja um salvo fiel ao Senhor Jesus Cristo. De fato, fiel. Porque muitas vezes se mostram uma bela viola, né? Antes do casamento. Depois, aí se mostra quem é. Não. Ore para que Deus dê sabedoria para você saber, de fato, com quem você está casando. É salvo mesmo? Prova-se, né? Então, tem essa cautela, porque você quer servir a Deus com um coração totalmente íntegro, totalmente rendido ao Senhor. E se você casar com alguém que não teme ao seu Deus, você vai sofrer. O seu culto vai ser um culto deficiente. Sua adoração vai ser deficiente. Há uma complicação. Então Deus, já sabendo disso, ele ordena, prescreve que o povo dele case-se com o povo dele. Salvos, casamento entre salvos, e não entre um crente e um descrente. O jugo desigual não cabe. Então você que é salvo em Jesus Cristo, saiba disso. Não chega para nós, né? Ah, pastor, estou namorando com quem? Ah, ele é incrédulo, mas eu sou missionário agora, né? Agora eu sou missionária. Namoro missionário. Quem sabe vai se converter depois que a gente casar? Não arrisque. Não arrisque. É mais fácil você desviar. Quem está em pé, cuida para que não caia. É mais fácil você desviar. Não crie essa falsa esperança maligna. Entenda, se você é fiel a Deus, se você teme ao Senhor mesmo, Ele vai preparar o momento ideal, a hora oportuna, a pessoa certa. Acalme-se, aquiete-se, né? Descansa no Senhor. Não meta os pés pelas mãos, porque depois que casa, ele diz, eu odeio o divórcio. Okay? Depois que casa, Deus não dá uma brecha. A vontade dele, a palavra dele é clara aqui em Malaquias. Ele odeia o divórcio. Então devemos cuidar antes, para que não tomemos decisões precipitadas, levadas pela emoção, né? Pela paixão, mas sim orando em dependência total do Senhor. Então aqui fica essa aplicação, esse alerta para você, jovem, ou mesmo que não é jovem, mas quer casar, ore ao Senhor para que, ao formar uma família, seja uma família formada no padrão de Deus, casando-se com um crente, uma crente no Senhor Jesus Cristo, um salvo, ok? Malaquias, ele continua no seu texto, deixando claro que o desejo de Deus para o seu povo é ter um povo santo, um povo que não tem essa influência da idolatria, e por isso ele preserva por um casamento, vamos dizer assim, um casamento, não um casamento misto, mas um casamento exclusivamente entre aqueles que reconhecem ele, que são fiéis a ele. Também, Malaquias aponta o fato de que as mulheres que esses homens estavam escolhendo, né, ele aponta que elas não eram filhas do mesmo Deus. Ele diz lá que Judá, né, verso 11, Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e casou-se com a adoradora do Deus estranho. Então, alguém que não teme a ele, é um pagão, uma pagã. Então, ele estava irado e condenando essa prática. Então, Malaquias, diante de tudo isso,
pergunta para o povo: por que vocês, apesar de todo o cuidado, apesar da nossa aliança, vocês estão sendo infiéis desta maneira? Em primeiro lugar, comigo, e em segundo lugar, com as mulheres de vocês, suas irmãs, mulheres da aliança da sua mocidade. Por que vocês estão sendo infiéis a mim e ao próximo? Então, Malaquias aponta esse pecado do povo e chama o povo para esse arrependimento. Deus vê o casamento misto como uma deslealdade e uma abominação. Portanto, ele chama o povo para que eles abdiquem, né? Deixem essa prática que tem feito tanto mal para o povo de Israel, tanto espiritualmente, mas também as mulheres estavam sofrendo até fisicamente. Alguns comentaristas dizem que muitas delas ficavam marginalizadas, passando fome, enquanto o marido, com uma mulher nova, estava todo empolgado e feliz, indo no culto adorar o Senhor, né? Indo no templo adorar o Senhor com a maior cara hipócrita, né? Com a maior cara hipócrita, levando suas ofertas. Então, eles estavam desonrando a Deus, sendo infiéis a Deus e maltratando o próximo, as suas irmãs, né? Aquelas que eles reconheceram diante de Deus, tiveram um compromisso diante de Deus, que iam cuidar e guardar delas, né? Então, Malaquias aponta esse pecado e ele está chamando o povo para deixar essa conduta. Dessa forma, que somos chamados, desta mesma forma, nós hoje somos chamados filhos de Deus. E o incrédulo, aquele que não teme a Deus, o pagão, é chamado de o filho do Deus estranho, ou seja, filho do diabo. Hoje não mudou. Hoje nós temos aqueles que creem, se submetem ao Senhor, e aqueles que não querem ter nenhum compromisso com o Senhor. Então a união entre esses dois é vista por Deus como algo estranho, não é bom. Então se você está se preparando, está almejando o casamento, lembre-se de orar por alguém que tem a mesma fé, no mesmo Deus, coração totalmente voltado para o Senhor. Com isso, irmãos, nós não estamos dizendo que pessoas que não temem ao Senhor não são bem-vindas no nosso meio, né? Às vezes a pessoa fala: nossa, então ninguém pode se misturar com esse povo metido, orgulhoso, né? Não. Nós entendemos que sim, eles podem chegar para ouvir o Evangelho. Mas quando falamos de culto, só quem pode adorar a Deus é o Filho de Deus. É quem conhece a Deus, é quem crê nele. Quem não crê, no máximo, vai ouvir o Evangelho para poder se arrepender dos pecados. E aí sim, ser iniciado, então, na adoração a Deus. Mas, enquanto isso, não há negócio, né? Não há meio termo. Pode convidar, vão ser bem-vindos, vão ouvir a palavra de Deus, podem estar no nosso meio, mas não vai ser realmente considerado povo de Deus, filhos de Deus. Então, não confunda isso. Não pense que estamos aqui pregando um exclusivismo e não aceitamos ninguém no nosso meio. Não. Nós entendemos que podem chegar, mas o que eles vão realizar aqui não é adoração. É realmente serem evangelizados, vão ouvir a pregação, ok? Mas você que creu e conhece, aí sim, você adora a Deus. E por isso a cautela, que ao formar a sua família, ao buscar formar uma família, forme a sua família no padrão de Deus, ok? Para que você possa ter, de fato, uma família que adora o Senhor, cujo a oferta, o sacrifício, né, o culto, a adoração é recebida por Deus, porque está como Ele quer, e não como você acha que deve ser, ok? Portanto, estes homens aqui em Israel estavam deixando suas mulheres, aquelas da mocidade, que se casaram diante de Deus como testemunha, trocaram suas mulheres e o texto diz que eles estavam vindo com as mulheres pagãs até o culto, estavam adorando o Senhor. E Deus então faz uma ameaça para esses homens, né? Ele diz, o Senhor, verso 12, eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, os homens eram tão hipócritas ao extremo. Eles quebravam a lei de Deus, contraíam casamentos mistos e ainda iam lá no templo para receber as bênçãos, levando as ofertas. Estava tudo em dia. Eles estavam contentes. Mas Deus aqui diz, não, eu vou eliminar. E eliminar aqui, irmãos, eu acho que fica claro o que vai acontecer, né? Vai realmente matar esse que está desprezando a minha lei, o meu nome, a minha honra. Está profanando o meu templo, ele diz o templo, o meu santuário, o qual eu amo. Deus ama o seu povo. O santuário aqui, irmãos, é o povo, não é
a construção deles lá, o templo, mas o povo. Deus quer um povo santo e exclusivamente seu. Quando esses homens têm essa autonomia de catar uma mulher pagã, com toda a influência idólatra, e trazer para o meio da nação, para ser um ponto de enfraquecimento da fé, Deus está dizendo, eu vou matar você que faz isso. Não é brincadeira, é algo muito sério que Deus está declarando aqui para esses homens. Portanto, trazê-las para diante de Deus, com toda essa petulância, né, com toda essa arrogância, fazer o que eles estavam fazendo, mostrava que, de fato, esses homens não tinham uma visão correta de quem Deus é. A teologia deles estava totalmente fora do padrão bíblico, do que Deus revelou na sua lei. Eles precisavam consertar isso, e é o que Malaquias está fazendo. Está mostrando quem Deus é e como ele exige fidelidade do seu povo. E essa fidelidade, ela é demonstrada nos lugares mais simples, podemos dizer assim, básicos, começando no lar, na casa, no seu relacionamento conjugal. Quando a coisa começa a degringolar aqui no coração em relação a Deus, sua fé começa a enfraquecer, logo a pressão vai ser sentida no ponto talvez mais básico, aí na base do homem, que é a família, é o casamento, a esposa, o marido. Quando a sua fé em Deus enfraquece, sua visão de Deus talvez se distorce, você perde o foco, você começa a achar que Deus aceita qualquer coisa, e com isso você começa a levar a sua família, a sua esposa, de qualquer maneira, você começa a tratar esses assuntos com negligência, ao ponto, talvez você olha, mas esses homens eram cruéis, né? Talvez você está a um passo de cometer isso, de abandonar o seu lar, abandonar o seu cônjuge, em busca da felicidade pessoal. É isso que eles estão pondo para fora, o egoísmo deles. Porque como pecadores, o que mais sabemos fazer, o melhor de nós, o que é melhor para nós, que é mais fácil de mostrar, é o que é o nosso egoísmo. E esses homens estão sendo peritos nisso, estão mostrando como o homem é egoísta, ao ponto de ignorar Deus, o qual eles fizeram uma aliança, eles tinham uma aliança com Deus, então eles são infiéis a Deus. E agora eles haviam casado com essas mulheres, feito uma aliança com elas, elas eram desejadas lá na mocidade, ao ponto deles contraírem um compromisso, uma aliança diante de Deus e da nação. Agora eles rejeitaram essas mulheres, não eram mais desejadas, e estavam atrás de outras pagãs. Então você vê como a visão errada de quem Deus é, a nossa teologia influencia na nossa vida prática, no nosso dia a dia, e a começar no casamento. E mediante isso aqui, irmãos, eu pergunto a você, homem e mulher, como está o seu matrimônio? A gente pensa em Malaquias, pensa em dízimo, né? Como é que está a sua oferta? Nós queremos ter uma ideia de como o nosso culto realmente é para Deus, se Deus está aceitando a nossa adoração aqui hoje, tudo que nós estamos fazendo. Reflita sobre o seu matrimônio. Como é que está lá na sua casa, segunda a segunda? Como você trata a sua esposa, marido? Você tem obedecido o que as Escrituras dizem? Você tem sido o marido que a palavra de Deus manda você ser? É simples, né? Efésios 5. Leia o capítulo todo, mas se você não quiser ler todo, leia o 25. Deus chama a nós, homens, para amarmos nossas esposas como quem? Como Cristo amou a igreja. Se você não tem um coração fiel a Deus, ou talvez a sua visão está distorcida de quem Deus é, você vai quebrar esse compromisso aqui. Você foi chamado para amar a sua esposa e você prometeu isso diante de Deus lá na cerimônia tão bonita, né? Com vestes nupciais, para cuidar, até lá para amar e cuidar, na pobreza, na riqueza, na miséria total, no Covid, no desvide, na onde for. O amor, né? Chega até suspirava, fazia votos. Teve gente que eu lembro cantou. Eu não cantei porque eu ia perder a bênção. Mas você precisa relembrar. Puxa, é tão bom, né? Casar, escolhida, Deus me deu bênção, varoa de Deus. Mas e hoje, como é que tá? Já esqueceu de tudo aquilo lá atrás?
E você talvez tenha tratado o seu matrimônio, o seu leito, não como a palavra de Deus pede, sem mácula, mas talvez o seu leito está maculado. Talvez você tenha andado de uma forma tão egoísta que você tem massacrado o seu casamento. E aí você vai vir no culto e falar, não, eu preciso ganhar uma bênção. Eu tenho um desejo no coração e se eu não for no culto, Deus não vai dar. A semelhança desses homens, você vem, faz sua oferta, faz seu serviço. Mas será que Deus está recebendo tudo isso? Precisamos corrigir, irmãos, a nossa visão de quem Deus é. Deus não recebe nada. Você vem para Mateus, Deus fala, se você tem algo errado contra o teu irmão, você está lá para oferecer oferta, o que você tem que fazer? Para tudo. Para tudo. Deus não vai receber sua oferta. Vai entre você e seu irmão, acerta e aí você retorna. Aí nós vamos ter adoração. Se em nosso lar, se o nosso casamento, especificamente falando sobre homens, maridos e mulheres, se o seu casamento não está te lembrando, né, o perfume das flores lá do começo, hoje, se tem sido realmente sofrimento, talvez uma aflição, né? Fala felizes para sempre, mas tem sido um tormento para sempre, né? Talvez o erro não é no seu cônjuge, é na sua visão de Deus. Você precisa olhar para Deus e entender que Deus quer de você, em primeiro lugar, fidelidade a Ele. E uma vez que você é fiel a Ele, enxerga quem Deus é na sua vida e tudo que Ele tem feito por você, como Ele te amou, como Ele te ama, como Ele tem sido o esteio, né? O suporte da sua vida até aqui. Você quer ser fiel a Ele em tudo. Logo, como homem, você vai buscar guardar, praticar tudo que Ele pede de você, o que Ele requer de você como homem. E o que Deus requer de nós, homens, é que nós cuidemos de nossas esposas, que nós tenhamos o cuidado ao formar a nossa família, não é para formar de qualquer forma, de qualquer jeito. No fogo da paixão, não, tenho que me casar com uma mulher salva. Você, mulher, ao desejar casar, você jovem que está aí, né, orando, tem que ser um crente, um salvo em Jesus Cristo, para que de fato o casamento seja uma plataforma, um trampolim, onde você vai sempre estar disposto para oferecer o seu melhor a Deus, em fidelidade total a Ele e ao seu cônjuge. E não buscando fora, não quebrando a aliança, não quebrando o compromisso. Portanto, tome cuidado. Como está o seu casamento? Aí você vai ter um resultado de como está a sua adoração perante Deus. Não adianta vir no culto e eu fazer oferta que tudo vai mudar. Não, você precisa acertar a sua visão de Deus. E logo, mostrar sua submissão a Deus, cuidando do que é mais especial, do que Deus tem te dado. Falando com homens ainda. Homem que recebe do Senhor uma esposa, lembra? Uma grande bênção que Deus nos dá. Então nós temos que cuidar. Estou falando diretamente com os homens, irmãos, porque o nosso texto está trabalhando diretamente conosco. Os homens estavam sendo um ponto fraco na adoração ao Deus vivo, porque eles não estavam cuidando das suas famílias, estavam desprezando as suas mulheres em prol do seu egoísmo. Nós precisamos tomar um cuidado grandíssimo hoje, porque da mesma forma que aqueles homens erraram, nós estamos a um passo de cometer o mesmo, e não estamos isentos, protegidos numa redoma. Temos o mesmo coração caído. E se nós perdermos a visão correta de quem Deus é, logo nós estaremos na mesma condição, abandonando os nossos lares, maltratando, massacrando nossas famílias, nossas mulheres. Portanto, como está o seu casamento? Sua fidelidade ao seu cônjuge, como você tem tratado a sua esposa, vai refletir, vai resultar em como Deus tem visto a sua adoração. E, irmãos, esse é um pisão duro no pé da gente. A gente precisa melhorar. Todo homem digno, fiel a Deus, deve reconhecer isso. Cada dia, irmãos, nós temos que melhorar. Não podemos nos conformar. Amanhã, como marido, como esposo, eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. E Deus exige isso de nós. Assim como Cristo é para a igreja, nós devemos buscar ser para as nossas esposas.
Cristo se sacrificou totalmente e plenamente pela igreja. E é esse o modelo de esposo, de noivo que nós temos que ser. Não podemos fugir da cruz por amor às nossas famílias. Portanto, não adianta vir para o culto, né, oferecer as ofertas, sendo que entre você e a sua irmã, porque no final das contas é marido e mulher, mas diante de Deus somos irmãos. Cremos no mesmo Deus, no mesmo Pai, temos o mesmo Pai. Você trata ela como esses homens estavam tratando. Negligencia. Está sendo desleal. Como? Pense nisso. Segunda condenação que Malaquias faz, irmãos, é acerca do divórcio. E aqui um tema muito, muito polêmico na história da igreja, né? Muitas posições. A infidelidade desses homens aqui resultou em casamento misto e, para ter o casamento misto, lógico, o divórcio, né? Estes homens egoístas estavam enfadados de suas mulheres e queriam mulheres novas, talvez olhavam as vizinhas, as pagãs eram diferentes, mais atraentes, e eles falaram, não, vamos divorciar e vamos contrair novos casamentos, sem pensar na lei de Deus. Então, gerou divórcio. E Malaquias, então, porta-voz de Deus, vem para apontar esse pecado. E como Deus se sente diante desta ação, dessa conduta do povo. Verso 13. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro, gemidos, porque ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um do mesmo? Perdão, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então aqui, Malaquias aponta para esse grave pecado. O egoísmo desses homens se transformou então em divórcio e casamento misto. Deus está enfaticamente, diretamente, né? Malaquias vai direto no ponto. Eu odeio o divórcio, Deus diz. Esses homens, para ter o seu egoísmo, né, o seu ego saciado, eles quebraram a lei de Deus. E Deus aponta para o nariz deles aqui e fala, olha, por que eu não recebo as ofertas de vocês? Né? Ele diz lá, eles estavam chorando no altar, estavam indo até a igreja, né? Vamos dizer assim, até o culto, até o santuário. Deus não respondia as orações, Deus não recebia as ofertas, e eles hipocritamente choravam. Por que, Senhor, o Senhor não nos ouve? O Senhor está surdo? O que está acontecendo? E choravam e gemiam. E Deus diz para ele, eu não vou ouvir, eu não aceito, eu tenho desprezado vocês, por conta da infidelidade deles. A ele, a lei dele, mas a essa infidelidade conjugal. Muitos desses homens já haviam traído suas esposas e agora estavam dando o divórcio para poder só oficializar o pecado deles e ficar com a consciência tranquila. Malaquias diz que Deus abomina o divórcio, Deus odeia o divórcio. E como prova disso, Deus não está ouvindo recebendo as ofertas e nem ouvindo as súplicas desses homens. E Deus deixa claro para esses homens que ele não vai atender nenhuma súplica deles. Porque Deus, ele estava presente no dia do casamento. E sempre nos casamentos nós temos, né, as testemunhas. Né? Antigamente eram os padrinhos, né? Agora é as testemunhas. Você tem as testemunhas que a ideia é que esse pessoal vai ajudar, vai aconselhar, vai ser um tipo de apoio para aquele jovem casal. E muitas vezes o foco fica nessas testemunhas, né? Ou então na congregação cheia. Mas Deus não falta no casamento de ninguém, sabia? E a verdade é que essas testemunhas, eles vêm até no casamento, mas depois que o casamento vai embora, né, acaba, o casal vai viver a vida, as testemunhas ficam tranquilas.
Mas a testemunha que é Deus está todo dia testemunhando o que é o seu relacionamento entre você e seu marido, entre você e a sua esposa. E ele estava observando a forma como esses homens estavam tratando suas esposas. E por isso ele está chamando eles, falando: olha, eu abomino essa forma de vocês se conduzirem, divorciando-se, casando com outras pagãs e trazendo a idolatria para dentro do meu povo. Eu odeio o divórcio. Vocês estão errados, vocês têm que se arrepender. Por que Deus odeia o divórcio? E ele dá as razões. Porque Deus, quando ele criou a família, o casamento, Adão e Eva, fez homem e mulher, fez um só casal. Deus não deu para Adão 10 mulheres e nem para Eva 10 maridos. Deus deu um marido para Eva e uma esposa para Adão. Eu tenho que pensar porque às vezes sai coisa errada. Meu. Travou o HD. Eu falei, ultimamente tem que pensar. Casamento é entre homem e mulher. Isso é claro, Gênesis deixa isso muito claro, 2:15, homem e mulher. Deus criou um só casal, mesmo tendo capacidade de criar mais, ele fez um só. E o propósito de Deus é uma família, um povo só. E aqui no texto ele diz, porque buscava uma descendência piedosa. Deus queria uma nação única e exclusivamente sua, porque dessa nação viria o descendente. E aí você sabe de quem eu estou falando. Jesus Cristo, homem. Aqui está apontando para a vinda do Messias, de uma linhagem pura, sem a influência da idolatria. Deus queria preservar uma nação santa para que mais tarde dessa nação viesse o seu filho, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E você vai ver nas Escrituras uma tentativa de Satanás sempre de corromper essa nação, para desviar o propósito de Deus, para quebrar o plano de Deus, de enviar aquele que em sua carne e por meio do seu sangue pagaria o preço do pecado da humanidade, do meu pecado e do seu pecado. Por isso, a exigência de Deus de fidelidade a Ele e de fidelidade no casamento, porque Ele quer um povo santo e exclusivamente seu, sem influência da idolatria, preservado para que Jesus Cristo, o Salvador, pudesse vir, como veio. A palavra de Deus diz que ele nasceu, da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, ele veio e tornou-se carne e habitou entre os homens, a palavra de Deus diz, cheio de graça e formosura. E viveu neste mundo e pagou o preço caro. Pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, com a própria vida. Ele deu a sua vida para que nós hoje pudéssemos ter a certeza da vida eterna. Se você já creu, você desfruta dessa certeza eterna. Portanto, esse é o zelo de Deus, é o cuidado de Deus aqui com o seu povo. Vocês precisam ser uma nação santa, porque o meu propósito tem que se cumprir. E Deus está trabalhando para cumprir o seu propósito. Portanto, esses homens estavam negligenciando o cuidado, a lei de Deus, o plano de Deus, estavam sendo um empecilho para os propósitos de Deus. E por isso ele jurou, eu vou eliminar quem faz isso. Eu quero zelar, eu zelo pelo meu povo. Portanto, ele abomina o divórcio, porque o divórcio, aqui no nosso contexto, ele atrapalha, ele é um empecilho para o plano redentor, para a vinda do Messias. Por isso, Deus odeia o divórcio. Aqui é a única passagem onde Deus declara esse sentimento, declara os seus sentimentos essa ira pelo divórcio. É a única passagem nas Escrituras. Portanto, como igreja, como povo de Deus, nós também não temos prazer no divórcio. Nós abominamos o divórcio. O divórcio não é uma opção. A Bíblia não recomenda o divórcio. É claro que há passagens que nós cremos, nós ensinamos, que elas até permitem, aceitam, mas como uma causa extrema. Em causa de abandono, 1 Coríntios 7,15, quando a parte não crente fala, eu não quero viver com crente, eu abandono lá. A pessoa sai, então lá em 1 Coríntios 7,15, há essa permissão, mas não é uma indicação, não é uma prescrição. E também em Mateus 19,9, quando Cristo fala sobre a cláusula de exceção, o adultério. Então, nessas duas questões,
Não é a primeira opção, quando os casais chegam com conflito, a gente nunca vai logo, beleza, pode divorciar, tá lá. Porque nós também não temos nenhum prazer no divórcio. Não é o plano de Deus para o casamento. O plano de Deus é que até que a morte os separe. O que Deus uniu, ninguém deve separar. Por isso, nós buscamos sempre o quê? Perdão e reconciliação. Você chegar com o seu casamento afligido, vai ser esse o caminho. Pastor Rodrigo, a gente vai sentar, né, nossas esposas, e o caminho vai ser o quê? Às vezes, né, tá ali achando que é o fim da picada, divórcio é a solução. Não. Filhos de Deus, servos do Senhor, perdão e reconciliação. Esse é o caminho. É assim que nós vamos completar a carreira, seguir realmente o plano de Deus, porque esse é o propósito de Deus para o casamento, não o divórcio. Então Deus abomina o divórcio, porque ele atrapalha o plano dele, ele é um empecilho também para o plano dele e para a adoração. Veja que Deus, ao observar a adoração desses homens, ele diz, eu estou enfadado com isso aí. Vocês choram lá diante de mim, mas vocês estão me deixando realmente irados, né? Eu não tenho prazer nessa oferta de vocês. Acerta o coração, voltem-se para mim, para que eu possa então receber essas ofertas. Também nós temos no verso 16, pular um pouquinho, irmãos, no verso 16 ele diz, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz, odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos, portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Você vê que no final ele repete 2 vezes, né? Ele faz essa repetição, tenham cuidado, não sejam infiéis. Tenham cuidado, não sejam infiéis, diz o Senhor dos exércitos. Deus está apontando aqui o foco dele. Ele está tão cuidadoso, zeloso pelo casamento, para que a nação seja uma nação exclusivamente sua, sem influência da idolatria, que ele está reiterando os homens, o povo, olha, não sejam infiéis. Cuidem do seu casamento, cuidem das suas famílias. Ao ouvir essas recomendações, essa exortação de Deus, nós devemos examinar o nosso coração como homens e mulheres de Deus. Se você já creu no Senhor, você deve olhar para o seu casamento e avaliar se tudo está de acordo com como Deus quer. Como está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Como a vida matrimonial tem andado? A duras penas? Sim, pastor, está difícil, né? É um caminho duro. Casamento, irmãos. Às vezes as pessoas pensam que casamento vai ser só alegria, né? E claro, tem muita alegria no casamento. É uma bênção, foi Deus quem criou. Mas por causa de uma visão errada acerca de quem ele é, você pode achar que o casamento é uma outra coisa, é um lugar onde você vai satisfazer somente os seus desejos. E o casamento não é isso. O casamento é um lugar onde Deus deve ser adorado. É uma extensão do nosso culto ao Senhor. Começa lá, na verdade, o culto ao Senhor. Estes homens estavam negligenciando suas mulheres, os seus casamentos, quebrando a lei de Deus porque eram infiéis a Deus. E Deus está apontando para eles, olha, vocês precisam se cuidar. Eu vou eliminar vocês. Cuidem-se, não sejam infiéis. Corrijam a vida de vocês. E esse é o apelo para nós hoje, como igreja de Deus. É o mesmo Deus, Deus não mudou. Para que o nosso culto, nossa adoração seja aceita por esse Deus santo e zeloso que Ele é, nós precisamos, irmãos, cuidar do nosso casamento, das nossas famílias. E por isso eu tenho repetido, como está o seu relacionamento conjugal? Não pense que Malaquias vai falar apenas de oferta. Você está vendo aqui. Deus está tocando o dedo na ferida, na parte mais íntima nossa. O nosso casamento tem que estar em conformidade com o que Deus quer. Você, homem, é chamado para preservar, cuidar, zelar da sua esposa, sacrificar-se por ela. Sabemos que as mulheres devem se submeter aos seus maridos, eles sendo bons ou ruins, né? A chamada de Deus, submissas ao Senhor, submissas ao marido. Mas se você tem um marido santo, temente a Deus, fiel ao Senhor, é muito mais fácil, né?
Portanto, homens, cuidem de suas vidas. Ouça o apelo de Malaquias, de Deus através de Malaquias. Cuidado e não sejam infiéis. Não pensam que infidelidade no casamento vai acontecer do dia para a noite, não. Ah, vou sair amanhã, escolher uma e já vou morar com ela. Começa quando você está descuidando dos mínimos detalhes dentro do seu lar agora, hoje, ontem. E a coisa vai crescendo. É assim que aconteceu com esses homens e é assim que acontece hoje. Vão chegar dias difíceis se você não consertar a sua visão de quem Deus é, o Deus que você serve. É um Deus santo que zela pela família e zela pelo seu culto. E sabedor como ele é de que o culto começa em casa, ele nos chama para reconsiderar, para considerar como é que estamos em nossos relacionamentos. Como você tem tratado o seu casamento? Ele está crescendo e frutificando ou ele está sendo minado? Está sitiado, em alguns cenários como um campo minado, né? A qualquer hora vai surgir a bomba, o divórcio, né? Será que seu casamento está assim? Se está assim, não pense que você tem adorado a Deus. Porque o leito sem mácula é que glorifica a Deus. Quando você está em falta no seu casamento, suas orações, Pedro diz que as nossas orações, elas ficam bloqueadas. Portanto, nós precisamos ter o maior cuidado, o maior zelo com a nossa família. E homens, começa conosco, cuidando de nossas mulheres. Por que não estou falando de filhos, irmãos? Porque o texto não fala de filhos aqui. E para você perceber, nós amamos os filhos, claro. Mas sempre que chega dificuldade, eu não me divorciei ainda porque eu estou pensando nos filhos. Já não tem mais casamento. Você não casou com seus filhos. Você casou com sua esposa, com a mulher da sua mocidade. E vice-versa, a mulher também. Então não coloca o filho como desculpa, não. É uma aliança entre você, seu marido e Deus. E é por isso que nós precisamos cuidar. Os filhos nós amamos e, claro, se houver o divórcio, eles vão sofrer. Mas pense não nos filhos. Pense naquele que é a testemunha principal, Deus. E é por causa da sua aliança com Deus, do seu compromisso com Deus, que você deve perdoar, reconciliar, amar, se sacrificar todos os dias até que a morte o separe. Se você quer ser um adorador verdadeiro, em espírito e em verdade, você deve estar disposto todos os dias a olhar para o seu cônjuge, por pior que tenha sido o dia. Falar, eu te perdoo. Ou então, me perdoa. Né? Chegar e pedir perdão. Para que Deus possa estabelecer tudo. Restaurar tudo. E aí sim, ter um lugar onde ele vai ser adorado. A adoração começa aí, irmãos. Não vem achando que domingo vai se resolver com o pastor falando lá. Não vai ter mágica. Não tem milagre, né? Vai ter mudança quando você realmente entende quem Deus é. E que sua aliança é com Ele em primeiro lugar. Sua fidelidade é para Ele. E em seguida, ela vai se refletir num cuidado, na fidelidade total à sua esposa, ao seu marido. Portanto, irmãos, que nós possamos orar ao Senhor. E com grande temor e tremor, examinar o nosso casamento. Examine o seu casamento. Não saia daqui pensando, coloque sua cabeça no travesseiro e pense, Senhor, está tudo ok? Se está faltando alguma coisa, vai lá e corrige. Faz do seu lar realmente um lugar de adoração a Deus. Para que lá brote os melhores sentimentos em relação ao Senhor. Para que domingo você queira vir correndo de mão dada. Né? Não tem carro, vamos a pé, vamos andando, vamos servir ao Senhor. Vamos buscar a Deus porque é Ele que tem nos dado um ao outro. Irmãos, se tem uma coisa maravilhosa que nós temos nessa vida, é o amor, é o relacionamento conjugal. É quando a gente encontra essa pessoa que Deus nos dá, Deus trabalhou em nossas vidas, deu uma cegueira para ela e ela falou, não, ele é bonito, né? Deu uma cegueira bendita. E você então promete que vai cuidar, mas de repente no começo, no decorrer da jornada começa a mudar tudo. Não, olha para o Senhor, foi Ele quem te deu. Coloca diante dEle, pede capacidade a Ele para que você possa perdoar, amar, sacrificar. E, irmãos, homens, eu apelo a vocês. Na maioria das vezes, irmãos, o problema é em mim. Eu lembro sempre do pastor Will, né? Eu estou sempre errado.
Irmãos, na maioria das vezes, e como nós podemos ver aqui no povo de Israel, a culpa é do homem. E nós somos chamados por Deus para fazer o que Ele quer. Ele nos chama, Ele cobra de nós, no grande dia, o dia que nós vamos encarar o Senhor. Ele vai cobrar de cada um de nós, como nós temos tratado nossas esposas. Se nossa adoração é defeituosa, talvez é porque nós não estamos agindo como deveríamos no nosso lar. Que Deus nos dê a capacidade de enxergar isso e consertar a nossa visão de Deus e nos colocar na presença dEle e diante de nossas esposas e fazer o nosso melhor. Fidelidade a Ele e fidelidade total no nosso relacionamento conjugal. Vamos orar. Pai amado, obrigado mais uma vez por sua palavra, Senhor. Pedimos perdão, ó Pai, por nossa infidelidade, por nossa tendência, Senhor, a ser realmente egoístas, ao ponto de negligenciar a Tua palavra que é tão clara. Nos colocamos muitas vezes como surdos à Tua palavra, que nos chama a ser fiéis ao Senhor. Principalmente nós, homens, ó Deus, que temos um espírito de desobediência, de orgulho, de arrogância, que vai lá no nosso íntimo, no profundo, Senhor, algo tão difícil que carregamos cada dia, ó Pai. Tem misericórdia de nós, remove isso de nós, Senhor. Nos faz homens humildes, para reconhecer a bênção que o Senhor tem nos dado, a bênção da família, do casamento, a bênção que é a nossa esposa em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a apreciar e a cuidar, a sermos fiéis, leais ao Senhor e às nossas mulheres, a nossa mulher, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso culto, que ele seja o reflexo de nossa comunhão em nossa família, Senhor. Que possamos ser fiéis em tudo a Ti. E que a nossa adoração possa ser realmente aprazível. Que o Senhor receba a nossa adoração com alegria, porque ela é reflexo daquilo que nós somos no nosso lar. Peço a sua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, igreja. Se você pode, por gentileza, ficar em pé, nós vamos cantar um hino antes dos avisos.